Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um de leitura comentada do livro Comunicação Não Violenta. E antes de começarmos, eu queria trazer um trechinho que está no próprio livro, na orelha do livro, e se refere ao neto de Mahatma Gandhi. Ele fala o seguinte: a menos, antes de começar, por exemplo, o Gandhi, em algum momento, ele falou que nós sejamos a mudança que queremos no mundo, né? Isso é uma fala de Gandhi. E aí o Neto, períodos posteriores, traz a menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, como diria meu avô, nenhuma mudança jamais acontecerá. Mudarmos a nós mesmos, podemos mudar o mundo. Essa mudança começa por nossa linguagem e nosso método de comunicação. Então, é isso, Aaron Gandhi, fundador do Instituto da Não Violência Mahatma Gandhi. E é muito bom estarmos, já estamos um pouco a mais do começo do livro, já está finalizando praticamente, a gente já andou bastante nessa trajetória do livro, e a gente vai estar tratando a partir de agora um tema que é expressar a raiva plenamente, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a esse momento de reflexão, de conhecimento, de vocês se permitirem aprenderem coisas novas. Não, não são novas, mas relembrar aquilo que a gente tem na gente, né? Essa conexão com o coração, esse olhar o outro com empatia, uma forma de expressão mais suavizada, mais amorosa, né? E mais empática. Sejam bem-vindos. Podemos iniciar. Vamos lá, Lívia. Sim, a gente só trazendo uma questão, a gente tinha terminado, eu acho que na página 100, a gente estava naquela questão de conscientizar-se das energias por trás das atitudes, no 67. E aí a gente, eu acho que começou, né, a falar sobre eu prefiro e o porque quero ou não. Quero o terceiro passo. Nós paramos para evitar uma punição, ia começar. Para Pronto, evitar uma punição. 168. 168. Isso. 168 foi? Foi. Peraí. Para evitar uma punição. Aqui a gente está falando, só para o pessoal se situar, a cada atitude, cada fala que a gente fala, é aquela coisa, o que eu estou falando, eu tenho que observar o que eu estou falando, né? E normalmente, às vezes, a gente está fazendo coisas que não gosta, mas e aí a pergunta que ele traz aqui é, você está fazendo aquilo por quê? E nunca eu dizer assim, eu faço porque não tenho escolha, faço porque é o jeito, não. Aí ele pede para que você altere e utilize qual a energia positiva que está ali por trás, né? Que pode te auxiliar nesse momento. Então, aí ele pede para você usar, explorar a frase, prefiro fazer isso, né? Ou então, sou obrigada a fazer isso? Não, eu prefiro fazer, prefiro trabalhar no Uber, por exemplo, nesse momento, né? Se essa pessoa está nessa situação de que tem que estar no Uber para cima e para baixo. Prefiro trabalhar no Uber porque quero juntar um dinheiro para partir para algo melhor, pagar minha faculdade. Então, você puxar alguma coisa que te vai dar sustentação para se fortalecer naquele momento que você está fazendo aquilo, né? Eu prefiro fazer bolos porque quero entregar ao mundo alguma coisa melhor, saborear o mundo, né? Levar ao mundo um sabor diferente. Então, você trazer algo que enriqueça aquela tua fala, né? E não fazer aquilo, estou fazendo por obrigação. Não, gente, nunca digam isso. Sempre encontrem, mesmo nas situações mais difíceis, né? Porque a gente está falando
às vezes está numa situação difícil, não consegue. Poxa, eu tenho que estar fazendo isso? Não, entra num campo que você diz, é agora, porque meu passo vai ser outro. Mas nesse momento, eu tenho que levar uma energia positiva para aquilo, para que eu faça aquilo com amor, né? Então, aí ele começa falando sobre, que muitas vezes a pessoa está fazendo por dinheiro, por aprovação, para ser aprovado pelo outro. E aí agora a gente entra na fala que ele diz assim, tem pessoas que fazem coisas para evitar uma punição. E aí é isso que a gente vai começar a partir daqui. Bora, Lívia. Só levando só complementando, você falou nisso, é igual tipo assim, que a gente tem que se policiar, por exemplo, se a gente está num trabalho atual, aí a gente não gosta daquele trabalho, aí não gosta daquele chefe, que são situações que acontecem, né? Mas se a gente ficar reclamando do trabalho atual e do chefe, não vai vir um novo, as coisas boas, aí tem que partir do princípio do agradecimento. Ah, esse trabalho que eu tenho, então, obrigada por esse trabalho maravilhoso que eu tenho nesse momento, entendeu? Aí, se ficar reclamando, você vai continuar naquele trabalho. Não vai evoluir para, digamos, não vai aumentar a frequência, né? Vai baixar a frequência. E quando baixa a frequência, não vem coisa boa. Aí, quando eu aumento a frequência, né? O sentimento de gratidão, né? Aumenta, logo as coisas boas. Vai surgir proposta de um novo emprego, de um novo trabalho. É isso. Tá bom, vou dar continuidade aqui. A gente parou no capítulo 168 do livro de comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, para evitar uma punição. Alguns de nós pagam imposto de renda principalmente para evitar punição. Por isso é provável que abandonemos esse ritual com certo grau de amargura. Contudo, eu me lembro de que, em minha infância, meu pai e meu avô pensavam de modo diferente a respeito do pagamento de impostos. Eles haviam emigrado da Rússia para os Estados Unidos e tinham vontade de apoiar um governo que eles acreditavam estar protegendo a população de uma maneira que o czar não fizera. Imaginando as muitas pessoas cujo bem-estar era garantido pelo dinheiro de seus impostos, eles sentiam um prazer sincero ao enviar seu cheque para o governo americano. Para evitar a vergonha. Pode haver algumas tarefas que preferimos fazer apenas para evitar a vergonha. Sabemos que, se não as fizermos, acabaremos sofrendo uma crítica severa e escutaremos nossa voz dizer que há algo errado ou de ignorante conosco. Se fazemos alguma coisa estimulado somente pelo anseio de evitar a vergonha, em geral acabamos detestando-a. Para evitar a culpa. Em outras ocasiões, podemos pensar, se eu não fizer isso, vão ficar decepcionados comigo. Temos medo de sentir culpa por deixarmos de satisfazer as expectativas dos outros em relação a nós. Existe uma grande distância entre fazer algo pelos outros para evitar a culpa e fazê-lo por causa de uma clara consciência de nossa necessidade de contribuir para a felicidade de outros seres humanos. A primeira alternativa representa um mundo cheio de infelicidade, a segunda um mundo cheio de prazer. Conscientize das atitudes motivadas por desejo de dinheiro, aprovação dos outros e medo, vergonha ou culpa. Saiba que elas têm um preço. Por dever. Quando usamos uma linguagem que nega a possibilidade de escolha, por exemplo, temos expressões como deveria, tenho, de, devo, preciso, não posso, espero que eu faça, etc. Nosso comportamento provém de uma vaga sensação de culpa, dever ou obrigação. Considera essa rejeição da escolha o comportamento mais perigoso, do ponto de vista social, e mais infeliz da perspectiva individual de todos os comportamentos a que recorremos quando afastamos das próprias necessidades. No capítulo 2, vimos que o conceito de Amish-Praxe permitiu a Adolf Eichmann e seus colegas encaminhar dezenas de milhares de pessoas para a morte sem que se abalassem emocionalmente ou se sentissem responsáveis. Quando usamos uma linguagem que rejeita a possibilidade de escolha, renunciamos à vida em nós mesmos, em uma mentalidade robótica que nos separa da nossa essência.
É provável que você, depois de amenizar a lista de tópicos que criou, decida parar de fazer certas coisas com o mesmo espírito que preferir deixar de lado os laudos clínicos. Pode parecer radical, mas é possível fazer as coisas somente por prazer? Acredito que, à medida que nos engajamos paulatinamente no prazer de enriquecer a vida, motivados somente pelo desejo de enriquecê-la, acabamos tendo compaixão por nós mesmos. Resumo do capítulo. A utilização mais crucial da CNV talvez seja no modo como nos tratamos. Quando cometemos erros, podemos utilizar o processo de luta e perdão da CNV para mostrar onde podemos crescer. Em vez de nos enredarmos em juízos morais a nosso respeito, ao avaliarmos o comportamento pessoal, tendo em vista as próprias necessidades não atendidas, o ímpeto para a mudança surge não da vergonha, da culpa, da raiva ou da depressão, mas de nosso desejo genuíno de contribuir para o bem-estar próprio e o dos outros. Também cultivamos a autocompaixão ao preferirmos conscientemente, no cotidiano, agir apenas a serviço dos próprios valores e necessidades, em vez de por obrigação, por compensações externas ou por afastar a culpa, a vergonha, a punição. Se revirmos as ações não prazerosas às quais costumamos sujeitar-nos e substituir tenho de fazer por prefiro fazer, descobriremos mais prazer e integridade na vida. Quem quiser fazer comentário, tá? Oi, só puxando um pouco, que a gente está fechando o capítulo para iniciar o próximo, mas esse capítulo é o capítulo 9, extremamente importante, e é o capítulo que se refere a nós, né? Porque é o que a Mahatma Gandhi fala, a mudança, se quisermos uma mudança, né, no mundo, ela tem que começar a partir de nossos atos, a partir da gente, né? E esse capítulo 9, ele trata exatamente disso. A mudança começa em mim, na hora que eu começo a ter uma consciência dos meus atos, dos meus pensamentos, das minhas ações, né, diante da vida. E no sentido, como ele diz, para que a gente viva em harmonia com nós mesmos e com o mundo, a gente tem que começar a pensar numa linguagem que utilizemos para a nossa vida, que nos leve ao que ele chama, que eu acho, para mim, essa palavra, ela vem sempre como, assim, a chave, o tempo inteiro desse livro. Eu gosto muito de que é a questão de uma entrega mútua, né? Desse se sentir apaixonado pela vida, né? De entender o quanto é bom, o quanto a vida tem nos oferecido e, né, muitas vezes negamos, porque a gente é como se tivesse robotizado. Ele fala aqui, marquei aqui também, gente, essa frase é muito importante. Quando usamos uma linguagem que rejeita a possibilidade de escolha, renunciamos à vida em nós mesmos por uma mentalidade robótica que nos separa da nossa essência. Ah, meu Deus, essa está chegando a Milton Oliveira, seja bem-vindo. Para mim, essa frase, anotem, eu vou botar bem grande, vou botar no grupo. Seja bem-vinda, Milton, que essa frase ela diz muito quando usamos uma linguagem que rejeita a possibilidade de escolha, renunciamos à vida em nós mesmos por uma mentalidade robótica que nos separa da nossa essência. Ou seja, a gente só faz alguma mudança no mundo, né? Porque às vezes a gente... E aí não adianta ficar naquele campo da reclamação. Isso está ruim? É assim, bicho, tudo está ruim, tudo está mal. Tudo... Não, vamos mudar essa mentalidade a partir do nosso olhar para o mundo, para a vida, né? E aí, o exemplo que ele dá, que já ajuda, é a gente mudar a nossa linguagem. Então, se permitir, ao ver coisas desagradáveis, ver de outra forma. Está fazendo algo que não gosta, não por obrigação, não usar o termo estou fazendo por obrigação, mas usar o termo, como
onde é que ele fala aqui, só para a gente ver como o autor manda, prefiro fazer isso, né? Porque nesse momento é o que eu tenho que fazer. Eu prefiro fazer isso, porque por trás disso, eu vou fazer algo melhor, ou eu vou fazer algo melhor a partir dali. É aquela coisa do pedreiro, você encontra dois pedreiros, essa história é bem conhecida, né? Tem dois pedreiros, um diz assim, o que você está fazendo? Ele diz, não, estou botando tijolo por cima de tijolo para essa construção. E aí olha para o outro e diz, o que você está fazendo? Estou construindo a catedral mais maravilhosa dessa cidade. Então, né? É aquela coisa. Aí você faz com prazer. Porque você sabe, esse tijolo é para algo grandioso, né? E não simplesmente a minha obrigação de vai para onde? Não vou ter que ir para aquele danado daquela construção, botar aquele tijolo, o dia todo botando tijolo. Olha a visão. Quem está se sentindo mais confortável naquele ambiente? Né? Quem vai ter uma possibilidade de crescimento a partir do campo de sua visão e de seu pensamento? Então, é isso que é isso que ele traz nesse capítulo, né? O capítulo 9, repetindo, é um capítulo extremamente importante, por tratar-se da autocompaixão com nós mesmos, por tratar-se da linguagem que temos quando estamos falando sobre nós, né? Então, isso é que eu acho importante. Eu abro aí para comentários, alguém mais quer falar? Milton quer se apresentar? A Milton é professor, né, Milton? Se você puder falar, ele estava aqui no Recife, não sei se ainda está por aqui. Oi, não sei que eu esteja confundido. Bom dia. Está sem microfone, tranquilo, tá certo, fique à vontade. E alguém mais quer falar? Regina, algum comentário? Ele está no trabalho. Ok, seja bem-vindo. Então, eu vou dar continuidade, tá, Sandra, à leitura. Então, aqui o capítulo 10, expressar a raiva plenamente. O tema da raiva propicia uma oportunidade única de mergulhar mais fundo na CNV, pelo fato de submeter muitos aspectos desse processo a um exame minucioso. A expressão da raiva mostra com clareza a diferença entre a CNV e outras formas de comunicação. Quero dizer que bater nos outros fisicamente, culpá-los e magoá-los emocionalmente são manifestações externas do que aconteceu dentro de nós quando sentimos raiva. Se tivermos mesmo com raiva, recorreremos a uma maneira muito mais intensa de expressão. Essa ideia é um alívio para muitos grupos oprimidos e discriminados com os quais trabalho, que desejam aumentar o seu poder de provocar mudanças. Grupos como vocês ficam inquietos quando ouvem o termo comunicação não violenta ou compassiva, porque muitas vezes foram forçadas a sufocar a raiva, acalmar-se e aceitar o esforço. Preocupam-se com abordagens que definem a raiva como um traço indesejável que precisa ser expurgado. Entretanto, o processo que estamos descrevendo não encoraja a ignorar, sufocar ou engolir a raiva, mas sim expressar a essência da raiva plenamente com todo o coração. Magoar, culpar ou bater são manifestações da raiva interior. Distinção entre estímulo e causa. O primeiro passo para expressar plenamente a raiva na CNV é dissociar a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Livramos-nos de pensamentos como essa pessoa me deixou com raiva quando fez aquilo. Esse tipo de pensamento nos leva a expressar a raiva superficialmente, culpando ou punindo a outra pessoa. Vimos antes que o comportamento dos outros pode ser o estímulo dos nossos sentimentos, mas não a causa. Nunca ficamos com raiva por causa do que a outra pessoa fez. Podemos identificar o comportamento da outra pessoa como um estímulo, mas é importante estabelecermos uma distinção clara entre estímulo e causa. Eu gostaria de ilustrar essa distinção com o exemplo de meu trabalho numa prisão sueca. Minha tarefa era mostrar a prisioneiros que se comportaram de modo violento como expressar plenamente a raiva em vez de matar, espancar
ou estuprar outras pessoas. Durante o exercício que eu lhes pedia que identificasse o estímulo de sua raiva, um prisioneiro escreveu: 3 semanas atrás, fiz um pedido às autoridades da prisão e elas ainda não responderam. Sua frase foi uma clara observação de um estímulo, descrevendo o que outras pessoas fizeram. Então, pedi a ele que identificasse a causa de sua raiva. Quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa de quê? Acabei de dizer, exclamou ele. Fiquei com raiva porque eles não responderam ao meu pedido. Ao igualar estímulo e causa, eles se convencerem a pensar que o comportamento das autoridades da prisão o fizera sentir raiva. Esse é um hábito fácil de adquirir em culturas que usam a culpa para controlar as pessoas. Nelas, torna-se importante enganar as pessoas para que pensem que podemos fazê-las sentir de determinada maneira. Quando a culpa é uma tática de manipulação e coação, a mistura de estímulo e causa passa a ser útil. Como mencionei antes, a criança que ouve que mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins é levada a acreditar que seu comportamento é causa do sofrimento dos pais. Observe-se a mesma dinâmica entre parceiros íntimos. Você me decepciona quando não vem ao meu aniversário. A linguagem facilita o uso dessa tática indutora de culpa. Dizemos: você me dá raiva, você me magoa fazendo isso, estou triste porque você fez aquilo. Usamos a linguagem de maneira diversa para nos iludirmos com a crença de que nossos sentimentos resultam do que os outros fazem. O primeiro passo para a plena expressão da raiva é perceber que o que as outras pessoas fazem nunca é causa de como nos sentimos. Então, qual é a causa da raiva? No capítulo 5, falamos das 4 opções que temos quando estamos diante de uma mensagem ou de um comportamento que não gostamos. A raiva é gerada quando escolhemos a segunda opção. Sempre que estamos com raiva, culpamos alguém. Preferimos brincar de Deus, julgando ou culpando a outra pessoa por estar errado ou merecer punição. Defendo a ideia de que essa é a causa da raiva, mesmo no de início não tenhamos tal consciência. A causa da raiva encontra-se em nosso pensamento. A causa da raiva está no pensamento, em ideias de culpa e julgamento. A terceira opção descrita no capítulo 5 é fazer brilhar a luz da consciência sobre nossos sentimentos e necessidades. Em vez de usarmos raciocínio para analisar mentalmente o que alguém fez errado, optamos por nos ligarmos à vida que está dentro de nós. Essa energia vital é mais palpável e acessível quando nos concentramos no que necessitamos a cada momento. Por exemplo, se uma pessoa chega atrasada em um compromisso comigo e eu preciso reforçar que ela se importa comigo, posso me sentir magoado. Se em vez disso minha necessidade é passar o tempo de modo proveitoso e construtivo, talvez eu sinta frustração. Mas, por outro lado, se eu preciso mesmo é de meia hora de tranquilidade, posso me sentir grato pelo atraso da pessoa e me sentir satisfeito com isso. Assim, não é o comportamento das outras pessoas e sim nossas necessidades que causam nossos sentimentos. Quando estamos conectados com a nossa necessidade, seja ela de confirmação, de ter um propósito útil ou de solidão, estamos em contato com a nossa energia vital. Podemos ter sentimentos fortes, mas nunca estamos com raiva. A raiva resulta de pensamentos nocivos à vida dissociados das necessidades. Ela indica que acionamos a cabeça para analisar e julgar alguém, em vez de nos concentrarmos para saber quais de nossas necessidades não estão sendo atendidas. Além dessa terceira opção, de nos concentrarmos em nossos sentimentos e necessidades, podemos a qualquer momento iluminar com a luz da consciência os sentimentos e as necessidades da outra pessoa. Quando escolhemos essa quarta opção, também nunca sentimos raiva. Não estamos reprimindo-a. Vemos que a raiva simplesmente está ausente de cada momento em que estamos presentes, por inteiro, aos sentimentos e às necessidades da outra pessoa. Toda raiva tem um fundo benéfico, mas você me perguntará, não há circunstância em que a raiva é justificável. Não é que devemos sentir uma indignação ética ante a poluição negligente e a impensada do ambiente. Por exemplo, minha resposta é que acredito firmemente que, se eu apoiar em qualquer grau a consciência de que existem coisas como ações negligentes, ações conscientes, pessoas gananciosas ou pessoas éticas, estarei contribuindo para a violência neste planeta. Em vez de concordarmos ou discordarmos a respeito de que são as pessoas que matam, estupram, pessoas
ou poluem o ambiente, creio que contribuíram mais para a vida se atentarmos para as nossas necessidades. Considero que toda raiva resulta de um pensamento alienado que provoca violência. No âmbito de toda raiva, há necessidade não satisfeita. Assim, a raiva pode ser valiosa se a utilizarmos como um toque de despertar para nos acordar, para percebermos que temos uma necessidade que não está sendo atendida e que pensamos de tal maneira que se torna improvável que ela venha a ser atendida. Para expressarmos plenamente a raiva, precisamos ter plena consciência da nossa necessidade. Além disso, é preciso ter energia para fazer com que essa necessidade seja atendida. A raiva, porém, rouba a energia quando usamos para punir as pessoas, em vez de dirigi-la para atender às nossas necessidades. Recomendo que, em lugar de sentirmos indignação ética, sintamos empatia por nossas necessidades ou pelos outros. Isso pode exigir muita prática, em que substituímos conscientemente a frase estou com raiva porque eles, estou com raiva porque preciso de. Use a raiva como se fosse um despertador. Quando julgamos os outros, contribuímos para a violência. Certa vez, quando eu trabalhava com alunos de um reformatório infantil em Wisconsin, me ensinaram uma lição notável. Em 2 dias seguidos, atingiram meu nariz de modo bastante parecido. Da primeira vez, levei uma forte cotovelada quando intercedi numa briga entre 2 alunos. Fiquei tão furioso que tive de me controlar para não revidar o golpe. Nas ruas de Detroit, onde cresci, era preciso bem menos do que uma cotovelada de nariz para me deixar furioso. No segundo dia, enfrentei a situação semelhante. Fui atingido no mesmo nariz. Portanto, senti mais dor, mas nem uma pontinha de raiva. Naquela noite, ao refletir profundamente sobre essa experiência, reconheci que eu havia rotulado o primeiro menino de moleque mimado. Aquela imagem estava em minha cabeça antes mesmo de o cotovelo dele ser atingido pelo meu nariz. E quando isso aconteceu, já não era mais apenas um cotovelo atingido pelo meu nariz. Era aquele moleque asqueroso não podia fazer isso. Fiz outro juízo do segundo menino. Vi como um pobre infeliz, já que eu tinha uma propensão a me preocupar com essa criança. Embora meu nariz estivesse mais machucado e sangrando muito mais no segundo dia, não senti raiva alguma. Eu não poderia ter recebido lição mais contundente que me ajudasse a ver que minha raiva não veio do que a outra pessoa fez, mas das imagens e das interpretações da minha cabeça. Tem um exercício... Eu vou fazer uma pausa para comentário, para depois a gente fazer um exercício aqui, tá? Vamos falar um pouquinho do capítulo. Capítulo bem... É também um super capítulo, né? Muito forte, traz muita bagagem de mensagens aqui para que a gente possa pensar, né? Rever, entender até o fator que a gente está chamando, que a gente chama aqui de manipulação de mentes, né? Então, quando estamos agredindo o outro, existe por trás, né, na verdade, o que está acontecendo... Olha o Hamilton falando aqui, estou vivendo uma situação muito parecida aqui na unidade, está vendo, Hamilton? Olha que só. Porque e a gente entra no estado de raiva do outro, né, e não percebe que essa raiva ela tem algo a mais ali, e ela pode ser... Tem um processo que a gente foi criado, de certa forma manipulado, para sempre jogar a raiva no outro. É o outro que está fazendo aquilo comigo, é o outro que está me fazendo sentir agredido, né? Nunca sou eu. E aí não é isso. E aí, por quê? Porque, sei lá, o tempo inteiro eles ensinaram a não olhar para a gente. Olha aqui, inclusive estamos resolvendo as questões burocráticas a respeito da coordenação da escola. Olha só, então a gente começa... esses campos de conflitos, eles são extremamente importantes quando a gente está estudando um tema como esse, como a gente está no despertar de como trabalhar o conflito de forma com sabedoria, com consciência, né? Entendendo a mais do que aquilo que a gente aprendeu a vivenciar, porque quando a gente foi tão aquela coisa de manipulado mesmo, né? É assim,
É assim que as coisas acontecem, é sempre o outro. Que a mente ela vai buscar recorrer àquelas imagens. E aí aquela coisa, é aquela questão do cérebro que está usando uma ferramenta que é a ferramenta de autoproteção, né? E essa ferramenta que a mente tem de autoproteção, de sobrevivência, ela normalmente ela é um pouco irracional, ela não pensa. Por isso que muitas vezes atos extremamente violentos, porque é acionado esse campo da mente. Por que ele é acionado? Porque a gente foi muito estimulado a não fazer uma reflexão, não fazer uma respiração antes de tomar alguma atitude, né? Então, assim, quando o Marshall diz aqui que estava numa sala de aula e jogaram, não sei se foi uma pedrinha, foi atingida aí né, por algum objeto, 2 vezes seguidas, né? E nenhuma das 2 vezes ele se revoltou com aquele aluno, porque ele estava se aprimorando exatamente dessa nova linguagem, dessa forma de compreensão, de que se ele sentiu raiva ali naquele momento, não se referia ao fato daquele objeto ter batido dele, mas se referia a questões que está na mente dele, que toda vez que vem alguma coisa que bate dele, ou que uma mão que bate nele, porque ficou na mente, registrado, que qualquer coisa que for atirada para você, ou que for jogada com a voz mais potente para você, você tem que usar esse lado, esse comando cerebral de rebater na hora. E o que ele está trazendo aqui é a consciência. O que está me levando a esse estado de raiva? Eu não poderia ver isso de outra forma, porque quando eu entro no estado de raiva, existe uma outra questão que é o seguinte: todo o meu corpo ele sofre, porque exatamente esse cérebro, essa questão desse contato desse cérebro que eu estou falando aqui, esse potencial desse cérebro, ele vai te dar ferramentas, além da ferramentas de sobrevivência, ele vai impulsionar adrenalina, ele vai impulsionar talvez cortisol, e você vai entrando cada vez mais no estado de raiva, né? E aí fica sem pensar o que está fazendo. Se a gente conhece bem o nosso corpo, se a gente conhece bem nosso cérebro, a partir de hoje, né? A gente começa a dizer, opa, eu quero uma vida feliz para mim. Se eu entrar no estado de raiva, até gordura meu corpo vai gerar. Porque a proteção vai ser acionado vários campos de proteção, inclusive de armazenamento de energia. E quando eu armazeno energia, eu armazeno gordura. Porque ele entra no estado que ele diz, eu preciso sobreviver, e é melhor a gente ter material guardado aqui para sobrevivência. E aí, por isso que a gente vai acumulando gordura. Porque lá dentro tem todo o mecanismo, tem vida, é uma cidade. E olha aí, é isso, né? Uma Mahalila, exatamente. E ali dentro do corpo da gente são células vivas, existe um mundo lá dentro, coexistindo com a única função de nos proteger. Por quê? E nos fazer sobreviver. Porque enquanto estivermos vivos, essas células também estão. É a casa delas. Quando a gente começa a se destruir, a gente está destruindo essa colônia maravilhosa que faz com que a gente seja isso que a gente é. Então, assim, não tem como não puxar todo esse ensinamento do Marshall Rosenberg para N outros campos, porque está tudo interligado, né? E ele traz isso claro aqui. Quando eu leio aqui que ele diz estímulo e causa, né? Quando ele coloca, tem uma frase aqui que ele bota: considero que toda raiva resulta de um pensamento alienado que provoca violência. Temos que ficar mais espertos, gente. A gente foi alienado por muito tempo, né? É um aprisionamento e ninguém tem culpa disso, não, porque vem de geração em geração. E olha que lá atrás era pior, né? A gente tem ganhado cada vez mais consciência, cada vez mais consciência.
estamos, nesse momento, a internet, tudo isso que veio com muita velocidade de comunicação, deu a gente uma consciência maior, possibilidades de escolhas, né? Porque aqui, quando a punição, quando eu entro no estado de punição, é porque eu acho que não tenho possibilidade de escolha. E aí a gente, quando entra no mundo de liberdade, de se sentir libertário, a gente sabe que tem possibilidade de escolha, né? Existem múltiplas possibilidades. E quando a gente não vê isso, a gente próprio entra na gaiola, se aprisiona porque tem medo de botar até o pezinho do lado de fora. Não sabe o que vai ver lá fora. E o que mais me chamou a atenção na questão do texto sobre a raiva é que é esse fato dela vir de um estado de manipulação inconsciente que foi colocado na gente durante muito tempo, né? Então, e aí ele usa a raiva como despertador. Opa, acionei algo que não é legal e que não vai me levar para a vida, né? São coisas que foram geradas para nos tirarmos do centro da vida. E a gente quer estar no centro da vida, né? Viver de forma harmônica e feliz. Para que a gente faça isso, a gente tem que ligar esses despertadores, como ele coloca aqui, usar a raiva como despertador. Raiva a gente vai ter, porque a gente tem isso muito dentro da gente, né? Vem lá de trás, vem até das eras pré-históricas mesmo, que para você ter a comida, você caçava e até brigava, né? Mas nós somos seres que evoluímos, né? Como outros seres não têm essa condição ainda, né? E vive da caça, e diminuiu muito, mas vive da caça, do alimento. Há uma águia que eu vejo muito por aqui, uma águia que pega um pássaro, eu fico morrendo de pena, porque pegou o pássaro, mas levou para se alimentar. E ele não é o colecionador de pássaros, né? Vou pegar todos os pássaros e fazer uma vitrinezinha e guardar e dizer, olha, peguei esses pássaros. Ele não pensa isso. Ele só pega o pássaro para se alimentar. Diferente de algumas pessoas, vamos dizer, os caçadores que existem no meu contexto do mundo, que caça simplesmente para botar na parede e dizer, olha o que eu cacei, né? E aí, de repente, o ser que é o racional, ele não usa a potência da racionalidade dele, né, para o bem. E o ser que ainda está nesse processo de construção, que é o pássaro, que não tem muito, ele só sabe, ele só tem o cérebro, né, de esse espaço do cérebro que é de sobrevivência, né? Então, ele usa muito a sobrevivência. E o reino animal é esse, a sobrevivência. Cada um se alimenta do outro, mas também não reclama porque o outro matou, nem ninguém fica chorando, não. Sabe que é a lei natural da vida. E instinto, isso, exatamente. Os animais trabalham com instinto. E parece que são mais evoluídos, né? Porque, enquanto isso, a gente tem muito mais potencial e estamos, às vezes, fazendo as coisas erradas, né? Quando eu digo estamos fazendo, eu estou falando no contexto do universo, né, de humanos. Né? Estou falando sou eu, você, quem, mas é o universo de humanos. Então, a gente termina dizendo somos ainda. E, às vezes, a gente se pega também, a nossa racionalidade nos leva a um acúmulo que você aponta aí. Exato, aí a gente vai caçar passarinho para dizer, ó, cacei tantos. Não faz sentido isso, né? Podendo fazer, está contribuindo para a vida de outra forma. Ó, eu amei esse capítulo. A gente ainda está na metade dele, mas eu estou trazendo assim, essas informações um pouco mais pontuadas, mais fortes, para que a gente entenda que essas leituras são, nesse momento, são imprescindíveis, porque a gente está com o campo mental mais aberto, né? Até por conta de tantas informações. E aí, quando a gente consegue ter informações que nos levam para descobertas, para crescimento, vale muito a pena, né? Porque senão a gente fica só naquele toque puxando assim, e ao contrário, congestionando a mente. Quando ela está muito congestionada, a gente já não pensa, não tem mais capacidade de pensar porque tem estímulo demais.
E quando a gente está fazendo leitura, se centra, vamos fazer uma leitura, vamos discutir sobre determinado tema, a gente já tem uma capacidade de dar mais estímulo às sinapses, fazer com que elas trabalhem, fazer com que as células que estão lá dentro, eu falei, aquelas células que estão lá dentro vivendo, elas possam dizer, oba, tem trabalho aqui para a gente, né? A gente está crescendo, porque elas crescem também, né? Então, elas estão crescendo, porque todo dia morre célula, todo dia nasce célula. Mas o que a gente quer dessas células novas? Gente, pensa esse corpo como um todo, tá? Falei muito. Hoje eu estou no ponto assim, de fala. Mas alguém quer falar, algum comentário? Lu, eu passo aí o bastão. Regina, a Milton está contribuindo aqui escrevendo, gratidão. A Milton, Lívia, estou passando aí o bastão. Então, eu vou dar continuidade aqui na leitura. Ó. Estímulo versus causa, implicações práticas. Enfatiza a distinção entre causa e estímulo por motivos práticos e táticos, além de filosóficos. Gostaria de deixar esse ponto voltando para o meu diálogo com John, o prisioneiro sueco. John, 3 semanas atrás fiz uma solicitação às autoridades da prisão e elas ainda não responderam ao meu pedido. Marshall, então, quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa de quê? John, acabei de dizer, eles não responderam ao meu pedido. Marshall, espere aí, em vez de dizer estou com raiva porque eles... Pare e tome consciência do que está dizendo a si mesmo que lhe dá tanta raiva. John, não estou dizendo nada a mim mesmo. Marshall, pare, vá devagar, atente para o que está acontecendo dentro de você. John, depois de refletir em silêncio, estou dizendo a mim mesmo que eles não têm respeito pelos seres humanos. São um bando de burocratas frios e sem alma que não dão a mínima para ninguém a não ser eles mesmos. São um verdadeiro bando de reticências. Marshall, obrigada, já basta. Agora você sabe por que está com raiva. É esse tipo de pensamento. John, mas o que há de errado em pensar dessa maneira? Marshall, não estou dizendo que há algo de errado em pensar dessa maneira. Note que, se eu disser que há algo errado com você por pensar dessa maneira, estarei pensando da mesma maneira a seu respeito. Eu não disse que é errado julgar as pessoas, chamá-las de burocratas sem alma, ou de rotular as atitudes deles de irrefletidas ou egoístas. Portanto, esse tipo de pensamento de sua parte que faz você sentir muita raiva. Concentre a atenção em suas necessidades. Quais são elas nessa situação? John, depois de um longo silêncio, Marshall, eu preciso do curso que estou pedindo. Se eu não o fizer com tanta certeza quanto a de que estou aqui agora, vou acabar voltando para essa prisão assim que sair. Macho, agora que a sua atenção está em suas necessidades, como você se sente? John, com medo. Macho, agora coloque-se no lugar de uma autoridade da prisão. Se eu for um prisioneiro, é mais provável que consiga atender às minhas necessidades se eu lhe disser, olha, eu preciso mesmo desse curso e tenho medo de que vai acontecer comigo se eu não conseguir fazê-lo. Ou se eu abordar vendo em você um burocrata impessoal. Mesmo que eu não diga essas palavras em voz alta, meu olhar revelará esse tipo de pensamento. Qual o modo mais provável de atender às minhas necessidades? John olha fixamente para o chão, sem dizer nada. Marshall, ei, cara, o que está acontecendo? John, não posso falar sobre isso. Ao nos conscientizarmos de nossas necessidades, a raiva dá lugar a sentimentos benéficos. A violência vem da crença de que os outros nos fazem sofrer e, portanto, merecem ser punidos. 3 horas depois, John se aproximou de mim e disse, Macho, eu queria que você me tivesse ensinado, 2 anos atrás, o que me ensinou hoje de manhã. Eu não teria matado o meu melhor amigo. Toda violência resulta de as pessoas se iludirem, como esse jovem prisioneiro, e acreditarem que se origina nos outros e, portanto, eles merecem ser punidos. Uma vez vi meu filho mais novo pegar uma moeda de 50 centavos do quarto de sua irmã. Eu disse, Brett, você perguntou à sua irmã se podia pegar isso?
Eu não peguei dela, respondeu ele. Agora eu tinha de encarar minhas 4 opções. Eu poderia ter o chamado de mentiroso, o que, contudo, não satisfaria minhas necessidades, já que a crítica a outra pessoa diminui a probabilidade de elas serem atendidas. Era crucial decidir naquele momento onde concentrar a atenção. Se eu o considerasse mentiroso, eu seguiria em uma direção. Se eu pensasse que ele não tinha respeito por mim para me dizer a verdade, seria uma outra direção. No entanto, se mostrasse empatia por ele naquele momento ou expressasse sem disfarce o que estava sentindo, eu aumentaria muito a probabilidade de satisfazer as minhas necessidades. A maneira como expressei minha opção, a qual se revelaria útil nessas necessidades, não foi tanto o que eu disse, mas o que eu fiz. Em vez de acusá-lo de mentiroso, tentei captar seus sentimentos. Ele estava com medo, e sua necessidade era proteger-se de uma punição. Ao mostrar empatia por ele, consegui criar um vínculo emocional para que ambos pudéssemos satisfazer as nossas necessidades. Porém, se eu tivesse partido do princípio de que ele estava mentindo, mesmo sem declarar isso, seria menos provável que ele sentisse seguro para dizer a verdade sobre o acontecimento. Eu teria então me tornado parte do processo, pela própria atitude de julgar a outra pessoa mentirosa. Eu estaria contribuindo para criar uma ideia que se perpetuaria, porque alguém diria a verdade sabendo que seria julgado e punido por isso. Temos 4 opções ao ouvir uma mensagem difícil: culpar-nos, culpar os outros, perceber nossos sentimentos e necessidades, perceber os sentimentos e as necessidades dos outros. Eu gostaria de afirmar que, quando a cabeça está cheia de juízos e avaliações de que os outros são maus, gananciosos, irresponsáveis, mentirosos, corruptos, poluidores, que dão mais valor ao lucro mais do que à vida, ou se comportam de uma maneira imprópria, muitos poucos entre eles mesmos se interessarão por nossas necessidades. Se desejarmos proteger o meio ambiente e procurarmos um executivo de uma grande empresa com uma atitude do tipo, sabe, você é um verdadeiro assassino do planeta e não tem o direito de abusar do solo dessa maneira. Reduzimos drasticamente as chances de que nossas necessidades sejam atendidas. É raro encontrar um ser humano que consegue se concentrar em nossas necessidades quando as revelamos por meio de imagens que o condenam. Claro, podemos ter sucesso de usar essas críticas para intimidar as pessoas e fazê-las atender às nossas necessidades, caso se sintam amedrontadas, culpadas ou envergonhadas, a ponto de mudar essa atitude. Podemos acreditar que é possível vencer dizendo aos outros o que há de errado com eles. O julgamento dos outros contribui para a criação de ideias que se impõem. De uma perspectiva mais ampla, porém, percebemos que toda vez que nossas necessidades são atendidas dessa maneira, não apenas podemos, mas também contribuímos de maneira muito perceptível para a violência do planeta. Podemos ter resolvido um problema imediato, mas teremos criado outro. Quanto mais as pessoas perceberem que são incriminadas e julgadas, mais defensivas e agressivas elas se tornam e menos se importarão com a necessidade dos outros no futuro. Assim, mesmo que nossa necessidade presente seja atendida, no sentido de que as pessoas acabem fazendo o que queremos, arcaremos com isso mais adiante. Agora eu vou fazer uma pausa para comentário desse capítulo, tá? Ok. Bom, a gente está vendo, a gente já está quase no finalzinho do nosso horário, sempre 1 hora de estudo, para a cabeça também não ficar muito cheia de informação, mas uma coisa que eu queria trazer, ela, desde o início do texto até agora, o que permeia também como solução, mas como possibilidade de escolhas nossas para que a gente consiga sair desse campo da violência. E o tempo inteiro nesse texto é usar os pilares de sentimentos e necessidades, né? Então, quando ele quando ele conversa com esse diário, que está aborrecido, né? E desejoso fazer o curso e entra em atrito, né, com outra pessoa, na conversa ele já puxa a questão: qual é a sua necessidade, né? De fato, assim, qual a necessidade por trás, qual o sentimento por trás dessa raiva, né? Então, quando a gente começa a entender o porquê estou me sentindo aquilo, e isso permeia todo o livro, né? Por que eu sinto determinadas coisas, eu consigo
fazer essa autoavaliação minha, né? Porque não é sobre o outro, primeiro é sobre mim. Porque ao olhar o outro, a gente até usa aquela coisa assim do espelho, não, é o espelho, né? Aquilo que eu reflito quando eu falo sobre o outro, algo em mim precisa ser curado, né? Vamos usar o termo curado, mas eu preciso reavaliar a nível de sentimentos e necessidades. Quais necessidades não estão sendo atendidas na minha vida? Algo que não está sendo atendido. E aí eu jogo para o outro como sendo ele o culpado, porque me ensinaram que é muito mais fácil eu sair do campo da autorresponsabilidade. É muito mais fácil eu jogar para o outro aquilo que me incomoda, porque aí eu fico tranquilo, não sou eu, né? E aí eu não resolvo, porque eu não resolvo comigo, não tem como, né? E o exemplo da criança que ele traz do filho, né, é interessante, porque ele percebe que o filho conta uma mentira, né, para ele, e ele teria 4. E aí, ó, a reflexão, antes de eu falar com meu filho, deixa eu pensar quais possibilidades de acontecer à medida da minha linguagem. Se eu disser que ele é um mentiroso, o que é que ele vai me responder? Eu vou ganhar mais um atrito dentro da casa, né? Já estava com atrito com a irmãzinha. Aí eu venho e digo, você é mentiroso, piorou a situação. E aí ele sai refletindo. Se eu disser que ele é mentiroso, não vai funcionar. Se eu disser... Aí ele até diz aqui algumas outras coisas que ele coloca, né? E a opção dele é conversar com esse criança sobre qual é a necessidade, quais são os sentimentos, né, que está embutido naqueles atos, naquele momento, e de forma empática. E aí você se correlaciona com aquele outro sem grandes traumas, né? Dando apoio, inclusive, né, daquela ação. Por que aquela ação foi feita daquela forma? Por que você está agindo dessa forma, né? É o que leva, porque é importante para você. E aqui a gente tem o Hamilton, a causa da raiva, pensamento, sentimento, isso aí está colocando aqui também para a gente, contribuir. E é isso, sabe, gente? E aí ele traz isso aqui, 4 passos, né, que ele coloca aqui para expressar a raiva, parar, respirar, identificar os sentimentos que te fazem julgar o outro, ligar-nos a nossas necessidades, o que nos leva àquilo também. Qual a necessidade de explodir, né? E expressar sentimentos e necessidades não vividas, né? E entender, sim, isso me incomoda, por quê? E é um exercício diário, né? Se a gente puder fazer sempre um exercício assim, se permitir, até numa discussão, se calar um pouco, né, para evitar, vai adiantar. No furor da briga, não adianta ficar só discutindo. Então, ninguém vai para canto nenhum, a gente sabe disso. Né? Então, é respirar, observar, o que está levando a isso? Por que me incomoda a atitude de fulano? Né? Isso me incomoda por quê? Qual é a necessidade que eu tenho? Isso me incomoda por quê? Exatamente. Qual a necessidade que eu tenho que não foi atendida em mim, que eu passo a sentir incômodo com aquilo, com a fala daquele outro, né? Há alguma necessidade, algum sentimento que está ali dentro de mim que eu também preciso observar. Então, é muito interessante essa perspectiva da gente se perceber nesse contexto. Isso é uma reflexão analítica que é chegando a perceber que o outro é um reflexo meu. Isso, amigo, isso aqui é a fala do Hamilton que ele está colocando aqui, exatamente. É muito importante, né, que a gente tenha sempre ter condições de entrar nesse campo de consciência dos nossos atos, do nosso pensamento. A Hamilton coloca, o que eu não estou me agradando. Exatamente, o que é exatamente o que eu não estou me agradando. E quando a gente está de bem com a gente, essa semana, ontem mesmo, passando 2 crianças numa moto, assim, uma moto infantil, quase a moto passa, meninos pequenos, de 7, de 5 dentro de uma moto, tipo uma motozinha, um carro de motor, e quase passa por cima do meu pé. E na hora, eu estava com outra pessoa e a pessoa disse, começou a reclamar, né? Eu disse, ela disse, tu não vai dizer nada. Eu disse,
não pisou no meu pé, foi muito rápido, não pisou no meu pé, tá tudo certo, né. Então, assim, por quê? Porque eu estava curtindo aquele momento que era um passeio, que eu estava passeando no verde, então, eu não poderia perder aquela oportunidade de curtir aquele momento, porque algo nem me atingiu, na verdade, né. Não chegou a me atingir. Eu só agradeci, porque que bom, não chegou a ba ia passar no teu pé, não passou, o fato é que não passou, né. E são crianças, e também estão curtindo aquele momento naquele mesmo parque, estava todo mundo no mesmo canto, então está tudo certo. Então eu não posso levar para mim e aí aquela raiva que ela sentiu daquelas crianças, de certa forma, porque poderia ter batido no meu pé, eh, aí é só da necessidade dela, né, qual o que fez ela sentir aquilo e que eu não senti, né. Então são essas reflexões que a gente tem que levar para a vida e começar a sair, imaginar o mundo como um campo, né, onde cada pessoa que está nas posições que estão, é como se fosse um jogo, né, elas estão ali por algum motivo, algumas para nos fazer aprender o jogo, né, algumas não, então elas vão estar em outros campos, com outras pessoas, fazendo outras ligações, e a gente está tudo ligado, né, e algumas, quando vem nos faz sentir alguma coisa, né, porque é com a gente também aquilo, e aí vem como aprendizado. Se a gente não está numa conexão que a gente tenha possibilidade de refletir, né, a gente entra no circuito só de reclamar. E e aí a gente tem que, o tempo todo, aprender, reavaliar e, se possível, levar para outras pessoas aquilo que a gente está aprendendo, aquele conhecimento, para que outros também se engrandeçam, né, tenham essa riqueza de viver todo esse conhecimento. Então, o que a gente puder, conversa com um, fala com outro, expõe a outro. Reclamar, Milton coloca, reclamar 2 vezes aquilo para mim, olha, anota aí. Exatamente. É sobre isso, Hamilton, é sobre isso. E a gente está num campo onde muita gente está reclamando. Todo mundo está só na reclamação. Só que começa a despertar aqui, por que eu reclamo tanto, né? Porque todo mundo reclama. Tem algo estranho nisso, né? Então, a gente não pode mais dizer: "Não, é o normal", não. Tem alguma coisa que é estranho. E vamos analisar, né, o despertar, você falou tudo, Sandra, exatamente, é o despertar. E o despertar começa com isso, que é meio estranho isso, né, porque todo mundo, se revolta, às vezes por um só, cai todo mundo em cima, porque todo mundo está, é algo que está coletivo, e se está coletivo, não é uma coisa de uma mente, é uma coisa que foi embutida em muitas mentes. E quem está fazendo isso? Né? Há alguma comunicação, porque tudo é comunicação, né? E aí a gente sabe que a gente tem mídias, né? Tem uma série de mídias aí também, grandes empresas por trás, com objetivos sim, de dominar, de fazer com que as pessoas sejam consumidoras, né? De conteúdos, inclusive, né? Que fazem sentido para alguns, não para todos. Bom, eu abro aqui como é que chama? Passo meu bastão da fala. Regina, Lu e Lívia, se quiserem falar alguma coisa, porque a gente está no horário, né? A gente tem um horário, é bom ter os horários sagrados do início e do fim. Então, pelo menos para o fechamento. Se alguém quiser falar alguma coisa, aqui eu já encerro a minha fala. Gratidão por ter me presente, gratidão a Milton pela contribuição, Lu, Regina e Lívia. E aí, passa aqui o bastão. Então, Sandra, então, como ninguém vai falar, então a gente vai encerrar nosso estudo do livro de comunicação não violenta por hoje. Obrigada, Sandra, a Luzanira, o Ramilton e a Regina. Tá? Muito obrigada e a gente se encontra na próxima semana, às 9 horas, na quarta. Muito obrigada. Muito boa, Sandra, a sua contribuição.
tá bom. Tchau, bom dia para Gratidão, vocês. gente. Um Tchau. dia iluminado para todo mundo. Hamilton, obrigada aí pela presença. E aí eu quero que você depois venha com a gente falar sobre essa ferramenta também de autoconhecimento que você trabalha. Tá? E depois a gente conversa sobre isso. Regina também vai estar aqui com a gente, também trazendo um conteúdo. A gente está aqui sobre um conteúdo novo para ela trazer para a gente. E é isso. Um beijo iluminado para todo mundo. Um dia incrível, né? Para cada um de vocês. Regina, fala aí. Só deixar uma frase para hoje, né? Assim, que a gente precisa aprender a levar para o coração só o que for do coração, né? Porque isso tudo vai ficando lá dentro e vai corroendo, vai machucando. E aí depois, para a gente perceber essa sutileza, né, do que é nosso, do que não é nosso, fica mais difícil. Então é isso. Muito obrigada, gratidão aí pelo nosso encontro de hoje. Gratidão, pessoal. Até a próxima.